Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025. Tropas ucranianas emboscaram russos infiltrados em Mirnohrad, ou seja, que estavam tentando, não chegaram. Nós vamos dar em detalhes como é que isso aconteceu. É muito importante, aconteceu ontem. Também, na realidade, todas essas matérias que estou trazendo aqui são todas de ontem, do vídeo anterior e desse também. Esses prisioneiros russos voltam e se vingam nas suas unidades. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, é importante, dê um like, aqui você vê a verdade. É importante dar o like, isso fortalece muito o canal também. Não esqueçam. E peço também a todos que compartilhem com as suas redes sociais, indiquem, recomendem o canal, ou recomendem o vídeo, porque também fortalece bastante o canal e mais gente terá acesso à verdade transmitida pelo canal. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Obrigado. As tropas ucranianas emboscaram russos infiltrados em Mirnohrad. Como é que é isso? As unidades ucranianas na região que defendem Mirnohrad. Mirnohrad hoje é uma cidade de ruínas, né, como todas aquelas, mas quero frisar normalmente, né, que não tem nada em pé ali praticamente. É uma localidade que não é grande e os russos foram emboscados ali pelos ucranianos e os russos foram capturados vivos, todos, eles não deram combate aos ucranianos. Isso aconteceu na frente de Pokrovsk-Mirnohrad. Os russos são grupos de sabotagem, de reconhecimento, eles têm intensificado suas atividades ali, sem sucesso na região, estão tentando cruzar furtivamente a linha de defesa ucraniana, aproveitando-se de um denso nevoeiro. Para impedir suas ações, os operadores de drones ucranianos monitoraram, e eles têm monitorado, aliás, 24 horas por dia a região, né? E eles monitoraram esse grupo também. Às vezes o exército russo consegue avançar, e nesses casos as equipes de drones da 20ª Brigada Operacional da Guarda Nacional, que tem o nome de Lyubart, é o nome dessa brigada, são forçados a agir ativamente, pegando em armas e reagindo contra os russos. Cerca de 20 quilômetros ao norte de Pokrovsk, isso aconteceu, que é onde fica essa cidade, é 22 quilômetros na realidade, parece que é a distância exata. A área tornou-se extremamente perigosa. Ali são ouvidas explosões, artilharia, morteiros, né, drones, né. Os moradores locais praticamente desapareceram, não tem mais, né. Talvez um ou outro, não dá para dizer assim que sempre tem os teimosos, mas de uma maneira geral não tem. Os soldados ucranianos não apenas sobrevivem, como resistem ativamente aos ocupantes russos. A intensidade é tal que eles se movem todos os dias, pouco a pouco. Às vezes os russos conseguem às vezes se infiltrar ali na região, em áreas da localidade. E batalhas de rua acontecem e eles têm sido todos eliminados. E o comandante dessa brigada de drones de ataque, a 20ª Brigada Operacional, Lyubart, ele diz que essas são as tribulações dos bombardeios pesados da 20ª Brigada. Ele também tem realizado voos ininterruptos em direção a Pokrovsk, né? E atacando posições russas para impedir tentativas dos russos de cortar o suprimento para os ucranianos que estão ali na região de Mirnohrad. E eles então tentaram se infiltrar. Ali é um ponto muito importante para a Rússia, mas eles foram identificados antes, na data de ontem, um grupo, e os ucranianos prenderam eles. Os russos resolveram não revidar. Eles, não sei se não estavam muito motivados, viram que estavam em desvantagem e se entregaram. Ou seja, as tropas ucranianas levaram esses russos feitos prisioneiros, né? Fizeram um cerco a eles, é uma emboscada, eles não tinham para nenhum lado para ir, e também como a região onde eles apareceram só tinha destroços, não tinha mesmo destroços de um prédio, que eles pudessem se esconder no prédio, no meio dos destroços, não tinha jeito. Eram tudo construções baixas ali na região que eles estavam, e aí não deu jeito, tiveram que se entregar. Mirnohrad e Pokrovsk, eles estão, os russos estão bombardeando ali de uma maneira muito implacável com fogo de artilharia, então faz com que a região, tanto em Pokrovsk como em Mirnohrad, ela seja constantemente, os prédios virem destroços, as casas virem destroços, né? E também eles estão lançando muitas bombas planadoras
por dia ali justamente contra Pokrovsk e contra Mirnohrad. Eles querem pegar ali porque ali é uma rota entre as duas cidades, é uma rota que pode ir logística para outras regiões também. Ou seja, a cidade de Mirnohrad é uma cidade que tinha 48 mil habitantes, é menor que Pokrovsk, que tinha 65 antes da guerra, e um ou outro prédio está em pé, mas é destroços, né? É até perigoso se esconder lá dentro. Mas onde esses caras foram pegos, não era uma região de prédios. Então eles caíram no lugar errado. 80% dos infiltrados têm sido detectados antes de chegar não dá para dizer zona urbana, eu ia dizer, antes de chegar nos destroços, né? Ali também tem uma brigada de fuzileiros navais ucranianos na região, que tem aproveitado bastante e tem impedido os russos de entrar. Na realidade, a maioria são eliminados. Esses que tiveram sorte no primeiro momento disseram que iam se entregar e acho que tinham até combinado entre eles e levantaram os braços. Enquanto isso, a Rússia está com um problema porque dezenas de milhares de soldados russos desaparecem na frente ucraniana e o seu paradeiro é desconhecido. A Rússia registrou um aumento acentuado no número de militares desaparecidos na Ucrânia, classificados como desertores e ausentes sem justificativa. De acordo com o Serhiy Lapin, que é um tenente-coronel russo, ele é vice-chefe do Departamento de Controle e Investigação da Diretoria de Investigação Militar do Comitê de Investigação da Rússia, e essa prática, segundo ele, se tornou muito generalizada em 2025. Eu diria para vocês que ela tornou-se generalizada porque a virulência com que eles colocam os soldados no moedor de carne, aqueles buchas de canhão, faz com que ninguém queira ir, né? Estão indo meio obrigados, meio não obrigados, drogados, já não sei como, né? 60% dos declarados desertores sem justificativa têm esse status, né? Que sem justificativa, esse é o status deles. E esse tenente-coronel disse que nos deparamos seriamente com esse problema este ano. Em 2024 isso não acontecia, era muito pouco. Disse ele numa mesa redonda que ele debateu sobre militares desaparecidos. E esse tenente-coronel Liapin observou nessa mesa redonda que os comandantes de unidade deveriam realizar uma verificação de antecedentes antes de atribuir o status de ausente a alguém, mas na maioria dos casos eles não fazem isso. Eles simplesmente dão esse status de ausente, desaparecido, enfim. E ele também relatou que a situação atual já levou a processos criminais. Por exemplo, ele falou em Samara, um comandante de unidade registrou um soldado desaparecido como tendo abandonado o serviço sem permissão, alegando que ele havia sumido de sua base permanente. Posteriormente, descobriu-se que o soldado havia sido morto na linha de frente e identificado no centro de recepção de processamento e envio de mortos do Ministério da Defesa da Rússia na cidade de Rostov-on-Don, né? Além disso, ele morreu muito antes da data informada pelo comandante, que deu ele como desaparecido. Aí o Liapin enfatizou que as famílias dos soldados declarados ausentes perdem seus benefícios, enquanto os parentes dos desaparecidos em combate continuam recebendo seus salários. Portanto, os casos de classificação como desertoras, ele acha que devem ser interrompidos, que tem muitos que morreram e os comandantes estão dando eles como desertores. Neste verão, o programa Histórias Importantes noticiou o reconhecimento generalizado de russos desaparecidos e mortos na Ucrânia, como tendo abandonado suas unidades sem autorização, após analisar dezenas de denúncias de familiares de soldados enviados à administração do ditador da Rússia no Kremlin. Tem uma seção no Kremlin que cuida especificamente disso. Desde o início da guerra, dessa segunda fase virulenta, em fevereiro de 2022, mais de 40 mil denúncias foram enviadas ao presidente e ditador da Rússia a respeito da busca por soldados desaparecidos, incluindo apelos referentes ao status infundado de pessoal de operações especiais. Na maioria dos casos, as pessoas relataram que os seus entes queridos haviam parado de se comunicar após partirem para uma missão de combate. Citando conversas com comandantes de unidade, familiares dos militares, observaram que isso era uma narrativa para ocultar as baixas. Não queriam mostrar para o Kremlin que as baixas eram muito grandes. O jornal Verska apurou que, em diversos casos, soldados
executados por seus camaradas, por seus comandantes, porque estavam embriagados, desobediência a ordens, recusa em pagar propina aos superiores para não irem no moedor de carne, né, que eles pagam para não ir no moedor de carne. Você tem que pagar para o teu comandante. Ou por desavenças pessoais eventualmente acontecida, eles foram registrados como pertencentes a unidades de operações especiais que saíram em combate e não voltaram. No entanto, essas pessoas, desses casos que eu falei, foram executados a mando dos próprios comandantes militares russos, que são claramente muito primitivos, né? E também essa publicação relatou que aqueles que desertavam da linha de frente quase nunca eram presos após serem detidos. Em vez disso, o comandante pegava eles e enviava para participar daqueles ataques brutais de moedor de carne, de onde nunca voltaram com vida. Essa é a situação do exército russo. Com certeza tem que estar com moral muito baixo, que eu já tenho relatado, mas a gente consegue entender por quê e por que o fracasso deles na Ucrânia. Primeiro, os comandantes não têm tática. E segundo, eles tratam de uma maneira muito criminosa e muito primitiva o seu próprio exército. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Não esqueçam de inscrever-se, vocês que não são inscritos, não esqueçam de dar um like, compartilhem, recomendem o canal e façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.